Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje vocês vão aprender tudo sobre o ciclo do nitrogênio. Essa matéria ela não cai, ela despenca em todos os vestibulares, seja Enem, vestibulares tradicionais, e hoje vocês vão aprender absolutamente tudo. E quando vocês virem, ecologia, ciclo do nitrogênio, domina no peito e caixa, beleza? Eu peço a vocês que ao assistir essa aula, tá, não fica anotando, tenta jogar no coração primeiro e depois vocês vão com as suas próprias palavras escreverem, fazer os seus esqueminhas no caderno, até porque quando você, cidadã, for rever o seu caderno, quando é você mesmo que escreve, você vai ver aquilo ali, ó, com muito mais rapidez, fluidez e vai lembrar da matéria mais rápido, tá? Vocês vão ver tudo e eu vou explicar de uma forma bem didática, tá bom? Chama a vinheta! Bom, galera, antes de vir aqui para a lousa, para o quadro virtual aqui, eu gostaria de bater um papo aqui com vocês sobre o que é o nitrogênio. O nitrogênio ele é o composto que, em gás, o gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Não sei se vocês sabiam, tá? Mas quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem, achei que era o oxigênio, achei que era outro gás, mas não, é o gás nitrogênio. E no nosso corpo, tirando a água, o nitrogênio é o composto, as proteínas, na verdade, é o composto mais abundante no nosso corpo, tirando a água. E as proteínas são feitas de nitrogênio. Só que aí que tá o problema, a gente não consegue absorver o gás nitrogênio na nossa respiração. Então, como que um composto tão importante como o nitrogênio entra no nosso ciclo? Por isso que é da hora estudar o ciclo de nitrogênio. Eu me amarro nesse ciclo, é o meu ciclo preferido. Então não vamos perder tempo, vamos logo aqui, tá? Então, galera, no ciclo de nitrogênio, eu dividi isso aqui em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de fixação. O que você acha que acontece na etapa de fixação, né? Bom, vamos lá. A etapa de fixação é a etapa em que o gás nitrogênio ele é fixado na Terra. Isso acontece através de plantas, mas não são todas as plantas. Eu vou desenhar uma planta aqui para vocês entenderem. Tem uma planta aqui, tá? E uma plantinha comum. Nas raízes dela que acontece a mágica. Por quê? As plantas normais, o que acontece? O gás nitrogênio que está aqui boiando na atmosfera, ele é inspirado pelas plantas e devolvido. Ou seja, esse gás ele não é absorvido, como a gente já conversou, né? Ele não é absorvido pelas plantas. Acontece que... volta aí. Acontece que essas plantas em específico, ela tem algo muito importante aqui na raiz dela, que é justamente umas bactérias, tá? Essas bactérias aqui que estão na raiz dessa planta, é ela que faz a fixação do gás nitrogênio. Então, por isso que são plantas específicas, tá? E o nome dessas bactérias são bactérias Rhizobium, tá? Então, vou anotar aqui, ó, bactérias Rhizobium. O que é que as bactérias Rhizobium faz? Cara, elas fixam o gás nitrogênio. Por quê? Porque em outras plantas que não têm essas bactérias em suas raízes, o nitrogênio entra e sai. Agora, neste caso, quando eu tenho as bactérias Rhizobium, eu quero que vocês gravem esse nome, quando eu tenho as bactérias Rhizobium, o gás nitrogênio vem e é fixado aqui. Aí você pergunta, cara, por que essas bactérias Rhizobium, elas fixam o gás nitrogênio? Simples, porque elas usam o gás nitrogênio para fazer o seu metabolismo. Tá? Então o gás nitrogênio é muito importante para elas e como a planta inspira o gás nitrogênio, só não consegue absorver. Com as bactérias Rhizobium fixam esse gás, trazendo, portanto, um benefício tanto para a planta, que vai fixar o gás nitrogênio que ela não conseguia, e tanto para as bactérias, que talvez se essas bactérias estivessem aqui, ó, soltas aqui, vou até mudar a cor, se essas bactérias estivessem soltas aqui, talvez essas bactérias não conseguiriam fixar o gás nitrogênio. O fato delas estarem nas raízes dessas plantas, acontece que as duas saem ganhando. Tá? Isso é muito importante. Agora, qual o nome dessas plantas? Porque eu aprendi que as bactérias Rhizobium seguram o gás nitrogênio. Mas e as plantas, tá? Bom, as plantas que têm essas bactérias em suas raízes são chamadas de plantas leguminosas. Plantas leguminosas. E vocês nunca vão esquecer que o nome disso são plantas leguminosas por 2 motivos. Essas plantas, elas produzem
Vargem, tá? Então, quando eu falo vargem, eu estou falando de plantas que produzem feijão, por exemplo, e soja. Então, plantas leguminosas são essas plantas que possuem aquela vargenzinha, né? Feijão, soja, tem esse tipo de coisa. E aí que tá. Lembra que o Sova fala, meu filho, você tá fraco, você tem que comer feijão. Feijão é forte, tem proteína. Você sabe por que as pessoas vegetarianas elas não comem carne, mas usam para substituir a proteína da carne? Soja ou feijão, lentilha? Porque feijão, soja e lentilha são ricas em, vou botar aqui, ó, altas em proteína. Tem muita proteína nesses legumes, tá? Nessas plantas. E aí o que é que rola? Por que tem proteína? E aqui a gente vai fazer uma baita de uma revisão. Botado aqui até de amarelo, tá? Bom, feijão e a soja rico em proteína. Feijão e soja são plantas leguminosas. Plantas leguminosas têm bactéria Rhizobium. Bactérias Rhizobium fixam gás nitrogênio com muito mais facilidade e a planta ela fica rica em gás nitrogênio. E o gás nitrogênio ele é um composto que ajuda a formar as proteínas. Então aqui, ó, o nitrogênio ele é rico, a proteína é rica em nitrogênio. Então, a formação da proteína que vem do feijão, que vem da soja, vem de plantas leguminosas que têm bactérias Rhizobium que fixam gás nitrogênio, ajuda a ter no final esse composto molecular tão famoso que é a proteína. Tá? Então a etapa de fixação é isso. Bactérias Rhizobium fixam o gás nitrogênio nas raízes de plantas leguminosas. Tá bom? E aqui a gente vai para a segunda etapa, que é a consequência da primeira. Por isso que é importante entender essa primeira etapa. Tá? A segunda etapa aqui ó, é a etapa de nitrificação. Então aqui a gente vai para a segunda etapa chamada nitrificação. Tá? Nitrificação. Bom, a nitrificação, primeiro, para entender a nitrificação, a gente tem que entender que as bactérias Rhizobium, elas seguram o nitrogênio, fazem as suas reações ali de metabolismo, e como produto, elas jogam no solo, na natureza, amônia, que é o NH3. Isso aqui é o lixo, é o cocô dela, NH3, que é a amônia. Então, vou colocar aqui, ó, amônia. A amônia é o cocô das bactérias Rhizobium, é o que ela não usa. A nitrificação, ela tem o objetivo. Qual o objetivo da nitrificação? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Objetivo da nitrificação, tá? Transformar. Isso aqui é muito bom. O objetivo da nitrificação é transformar a amônia em nitrato. Amônia em nitrato. Por quê? Cara, o nitrato, ele é um baita de um nutriente. O nitrato é o NO3. O nitrato ele é um baita de um nutriente para as plantas. As plantas adoram o nitrato. E quem gosta do nitrato são plantas que não têm bactérias Rhizobium. Então você vem aqui, ó, se você entender isso aqui, cara, para mim já valeu a pena, tá? Se você pega aqui uma planta, tá? Uma planta aqui, uma plantinha qualquer, seja qualquer planta aqui, tá? Essa planta, ela não tem bactérias Rhizobium nas suas raízes. Então ela não vai conseguir fixar o gás nitrogênio. Então o gás nitrogênio, ele vem aqui, ele está na atmosfera, mas ele entra e sai. Ela não consegue fixar, porque não é uma planta leguminosa, é uma planta que não tem a bactéria Rhizobium. Mas o nitrogênio, ele é muito importante. Como é que ela usa o nitrogênio? Então, o nitrato entra aqui agora na jogada. Porque o nitrato, quando estiver aqui no solo, ele vai ser absorvido pelas plantas. E no nitrato tem nitrogênio. E aí as plantas usam. As plantas não precisam de bactéria, de nada, para absorver o nitrato. Tá? Então, o objetivo da nitrificação é transformar o cocô das bactérias Rhizobium, que é a amônia, em nitrato. Só que a nitrificação ela ocorre em duas etapas. Tá? Tem a parte aqui, ó, hashtag 1, e tem a parte hashtag 2. Tá? A etapa 1 vai pegar a amônia, que é o NH3, e transformar em nitritor. Isso aqui, ó, NO2. Então, vou colocar aqui, ó, NO2 é nitrito. Por favor, não confunda, tá? Nitrito. E NO3
até colocar aqui, ó, uma carinha feliz. Nitrato. NO3 é nitrato. Por que eu estou batendo na tecla? O nitrito, ele é tóxico. O nitrito, ele é tóxico, ele não serve para as plantas. Já o nitrato, ele é muito agradável, ele é muito importante. Então, é muito importante você não confundir nitrito com nitrato, tá? Nessa primeira etapa, você vai ter a transformação da amônia em nitrito, tá? Aqui está o nitrito. Então, amônia e aqui nitrito, que é o tóxico, né? Vou até colocar aqui um símbolozinho de tóxico, nitrito. Duas coisas importantes, tá? Da amônia para o nitrito já é o processo de nitrificação. Agora, quem faz essa etapa? Cara, quem faz isso daqui são as bactérias chamadas nitrosomonas, tá? Nitrosomonas. É o nome das bactérias que pegam amônia e transformam em nitrito. São as nitrosomonas, tá? E o nome desse processo aqui, que eu vou colocar aqui embaixo, se chama nitrosação. Nitrosação. Aí você fala, porra, nitrosação é um processo? Sim, é um processo dentro da nitrificação. Então, a nitrificação é o todo. É pegar a amônia e transformar em nitrato. Só que, dentro da nitrificação, eu tenho a etapa 1, que a gente está vendo aqui, ó, a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 1, tá, a gente tem a transformação da amônia em nitrito. Amônia e nitrito. Só que nitrito é tóxico, tá? O nitrito é tóxico. Eu preciso transformar o nitrito, que é o NO2, em nitrato, que é o NO3. Ou seja, eu quero transformar o coisa ruim no coisa boa. Porque é o coisa boa, que é o nitrato, né, NO3, que as plantas que não têm bactéria Rhizobium vão usar. Tá? Então você tem o NO2 transformado em NO3. É a segunda e última etapa da nitrificação. Agora você fala, Felipe, beleza, eu sei que na primeira etapa, quem faz esse processo aqui são as nitrosomonas. E o processo é chamado de nitrosação. Por que é nitrosação? Cara, nitrosação lembra de introsação, de briga, de coisa ruim. Por que é coisa ruim? Porque a amônia para nitrito é uma nitrosação, é uma briga. É algo tóxico, é algo ruim, não serve. Agora, o processo de transformar algo ruim, que é o nitrito, em algo bom, que é o nitrato, NO3, que é o nitrato, repito, é algo chamado do processo, na verdade, chamado de nitratamento. E aí você fala, poxa, transformar algo ruim em algo bom só podia ser um tratamento. Então, a fase de tratamento, a fase final da nitrificação é justamente o nitratamento. Tá? Quem faz isso, Felipe? Qual é o seu nome dessas bactérias, tá, que fazem esse tipo de tratamento? São as bactérias chamadas nitrobactérias, tá? Nitrobactérias. Então, cara, um resumão de nitrificação bem top. Objetivo da nitrificação. A nitrificação é uma caixona de sapato. Nela eu tenho duas etapas. O objetivo da nitrificação, transformar a amônia, NH3, que é o cocô das bactérias Rhizobium, cai na terra. Agora eu vou fazer a nitrificação, que é pegar essa amônia e transformar em nitrato, só que não transforma esse aqui direto para nitrato. Vocês viram que tem duas etapas. A etapa 1, você pega a amônia e transforma em nitrito, certo? Amônia em nitrito. Nitrito é tóxico, não presta. Essa etapa é nitrosação, porque é um entrosamento, é algo ruim, é uma briga. Amônia e nitrito. Do nitrito para o nitrato, aí é coisa boa, é coisa linda. Porque do nitrito para o nitrato, você tem um tratamento que vai ser usado para as plantas. Você vai ter algo tóxico, que é o nitrito, que é o NO2, tá? Que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo um laserzinho aqui, cara. Ah, consigo um laser? Pô, consigo laser sim, hein? Consigo um laser sim. Deixa eu ver. Calma lá. Aqui, o laser é bom, hein? Então, se você pega aqui as nitrobactérias, você está transformando algo ruim, que é o nitrito, em nitrato. Terminei o meu objetivo. O meu objetivo não era transformar a amônia em nitrato? Lógico que era. Então, fica muito mais tranquilo ir para a última etapa, tá? Na última etapa aqui, a gente vai falar sobre a desnitrificação, tá? A gente vai falar aqui sobre a hashtag 3 e última, desnitrificação.
Desnitrificação. Bom, na desnitrificação, se a gente conseguiu, na primeira etapa, fixar aqui o gás nitrogênio, foi para a terra. A terra ele transformou-se em amônia. Da amônia eu nitrifiquei, transformei ele em nitrito, que é o tóxico, e transformei ele no final, na última etapa, em nitrato, que é algo top. Só que esse nitrogênio ele tem que voltar para o gás, ele tem que se transformar em gás para voltar para a atmosfera, porque é um ciclo, não é? Um ciclo ele é fechado, ele tem início, ele tem começo, meio e fim. Então, na desnitrificação é a parte mais tranquila. O objetivo da desnitrificação, vou colocar aqui, o objetivo é devolver, né? Vou colocar aqui, devolver o nitrogênio em forma de gás. Em forma de gás. E adivinha como é o nome do gás? N2. Então tá aqui o objetivo da desnitrificação. Agora, como isso acontece? Cara, o nitrato ele tá na natureza, tá? O nitrato ele tá na natureza, de boa, né? Já foi tratado. Tem um monte de plantas aqui, ó, umas plantinhas aqui usando ele já nessa etapa final. Né? Você pega aqui algumas plantas, você vai ter plantas usando aqui, beleza. Só que além de plantas usando aqui nas suas raízes, né, fixando o nitrato para usar o nitrogênio, tem bactérias que também usam o nitrato para se alimentar. Tem bactérias que também usam o nitrato, tá? Bactérias que usam para fazer a sua matéria orgânica. Então, bactérias usam o nitrato. O nome dessas bactérias se chamam pseudomonas. Pseudo vem de falso, né? Pseudomonas. Então, as pseudomonas, o que é que elas fazem? Elas pegam o nitrato, se alimentam do nitrato, oxidam, na verdade, o nitrato, fazem a sua matéria orgânica através do nitrato e jogam para a natureza o gás nitrogênio. Então, quem transforma o nitrato em gás nitrogênio, quem devolve o gás, olha para cá, não anota. Ei, quem transforma o nitrato em gás, quem devolve o gás nitrogênio são as pseudomonas. Por favor, não esqueçam. Pseudomonas, só se lembrar aqui, ó, pseudo, viu? Pseudo, cara, são as bactérias da desnitrificação, que é a última etapa, tá? Então, aula bastante completa. Então, galera, é isso, uma aula bastante completa. Fiz questão de mostrar para vocês que os ciclos, assim como qualquer outro, né, são dependentes um do outro. Então, uma revisão aqui bem rápida, tá bem no final para vocês verem se vocês entenderam mesmo, tá? Seguinte, primeira etapa, fixação. As bactérias Rhizobium vão estar ali amarradinhas nas raízes das plantas leguminosas. Por que leguminosas? Por causa do feijão, da lentilha, da soja. São bactérias que vão prender o gás nitrogênio. Prendendo o gás nitrogênio, elas vão soltar um produto, né? A secreção delas vai ser a amônia. A amônia ela vai pro chão. Aí vai vir o processo de nitrificação. Nitrificação, o objetivo dele é transformar a amônia em nitrato. E nitrato é o NO3, é algo top, é algo bom. Então, nitrificação, transformar amônia em nitrato. Etapa 1, amônia em nitrito. Tóxico, não presta. Etapa 2, etapa de tratamento, transformar o nitrito em nitrato. E aí o nitrato agora ele está ali de boa, as plantas vão poder absorver tranquilo esse composto inorgânico que é bom para elas, tá? Só que aí como é que esse gás volta para a atmosfera, né? Como é que esse composto, melhor dizendo, volta para a atmosfera em forma de gás? A desnitrificação cuida disso. Vão ter bactérias que vão usar o nitrato como seu alimento, tá? Essas bactérias se chamam pseudomonas. As pseudomonas vão pegar o nitrito, vão consumir e como produto vão jogar o N2 em forma de gás na atmosfera. E aí você tem um gás na atmosfera que vai ser fixado e aí vai produzir amônia. Da amônia você vai ter a nitrificação, que vai produzir o nitrato. Do nitrato você vai ter a desnitrificação, que são as pseudomonas que a gente acabou de ver. Então isso vai se repetindo e a natureza vai fazendo o seu dever, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula bastante completa e
eu vou trazer questões, tá? Pra gente resolver isso daqui, e vocês vão ver que com isso daqui vocês vão acertar absolutamente tudo, qualquer questão vai ficar fichinha pra vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Não se esqueçam, hein? One more. Fui!